Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, pelas primeiras palavras do Salmo, se você ainda relembra alguma coisa da pregação do Salmo 6, talvez você notou que esse Salmo começa idêntico ao Salmo 6. E de fato, esse Salmo 38 tem várias conexões com o Salmo 6, muita similaridade. E também, como nós veremos no decorrer desse Salmo, também com o livro de Jó. Tem uma semelhança com alguns aspectos do livro de Jó. O Salmo 38 mostra o apelo de um desesperado. Mas um desesperado que está confiante em Deus, para que Deus não o castigue com um castigo definitivo. Essa é a esperança de Davi no Salmo 38. Então, com base nesse salmo, ouçam a pregação da palavra de Deus com o seguinte tema: o Senhor não nos castiga na medida que merecemos, mas na medida que suportamos, pois o castigo que merecemos, Ele já descarregou sobre Jesus Cristo na cruz. Vamos ouvir mais sobre essa mensagem. Então você pode notar nos primeiros versículos desse Salmo 38, o clamor de Davi, versículos 1 e 2, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Então, note que de fato aqui não é um apelo de uma pessoa qualquer, mas de um crente que está recorrendo ao Deus da aliança, chamando pelo Deus da aliança, e mais uma vez você pode notar aquilo que sempre temos identificado, que é o nome especial de Deus aqui no início desse salmo, escrito com letras maiúsculas. Ele apela para o relacionamento pactual de Deus na aliança, e para que Deus possa olhar para a sua situação, para a sua angústia, para a sua aflição. Davi, nesse salmo, ele levanta a voz a Deus em oração porque ele está passando por um momento de aflição terrível. E é nessa comparação que nós veremos como parece com o sofrimento que a gente lê também no livro de Jó. Davi orou por causa dos seus sofrimentos terríveis que estava passando, porque ele sabia, no final das contas, que apesar da dureza do castigo, ele sabia que isso vinha das mãos do Senhor. E ele diz isso claramente aqui, nesses versículos, e a gente pode observar isso em duas coisas aqui. Primeiro, no fato que ele menciona que o que ele está passando é resultado da ira de Deus sobre ele, no versículo 1. E também na afirmação que ele faz de que o que ele está passando nada mais é do que as setas de Deus encravando sobre ele e a mão de Deus pesando sobre ele. Então Davi tem plena consciência de que o sofrimento que ele está passando, essa tribulação terrível, é parte da disciplina que Deus está colocando sobre ele. Mas ao mesmo tempo em que Davi começa o salmo claramente confiando no Deus da aliança, porque ele sabe que é Deus mesmo o agente final dessa tribulação. Mesmo que ele vai, a partir de agora, identificar os motivos externos dessa tribulação que ele está passando, ele reconhece prontamente que Deus é a causa final de todas essas aflições. Então, ele identifica nesse salmo causas secundárias do sofrimento. Ele sabe que Deus está disciplinando, mas Deus então está usando meios externos para disciplinar. Davi, em primeiro lugar, ele sabe, ele reconhece que os sofrimentos são consequências diretas dos seus pecados. Então ele reconhece que tudo que está passando é pelo fato de que ele pecou contra Deus. Quando a gente vê a palavra ira
na Escritura é sempre aquela reação justa e santa de Deus contra os pecados dos homens. O que nós sempre precisamos ter em mente é que quando a palavra ira é aplicada aos filhos da aliança, devemos entender que esse castigo de Deus aplicado aos filhos da aliança não é um castigo punitivo final, porque Deus usa o castigo dentro da aliança como disciplina para os seus filhos. Falamos um pouco mais sobre isso no Salmo 6. Então Davi tinha consciência de que era Deus que estava punindo ele. O que ele estava sentindo era a mão pesada de Deus e as flechas de Deus atravessando ele. A questão é que aqui no Salmo, esse castigo está sendo tão intenso, que Davi já está vendo a morte na frente dele. E ele teme. Porque será que esse castigo vai ser definitivo, vai ser final, vai terminar com a minha morte? Apesar disso, Davi não pede para que Deus remova de sobre ele o castigo. Observe o versículo 1 que o que ele pede é que o castigo de Deus seja atenuado. Ele diz: não me repreende, Senhor, na tua ira. A palavra aqui para repreender pode ser destruir, não me consuma, não me destrua na tua ira. E nem me castigues no furor. E esse castigo aqui é aquele castigo intenso. Davi não pede para que Deus remova o castigo de sobre ele, porque ele sabe: eu sou pecador, eu mereço. Mas mesmo eu merecendo, Senhor, não derrama sobre mim o castigo que eu mereço. Então aqui eu vou voltar no final, porque aqui realmente sai uma ponte realmente para a obra salvadora de Cristo na cruz. Os versículos seguintes, do versículo 3 até o versículo 14, o que Davi faz aqui no Salmo é descrever o seu sofrimento. Então ele faz isso de diversas maneiras. Ele vai falar sobre o sofrimento no corpo, sofrimento na alma, sofrimento devido ao abandono dos seus amigos e parentes e o sofrimento devido à perseguição que alguns estavam impondo sobre ele, se aproveitando do seu estado crítico. Então, o primeiro tipo de sofrimento, a doença no corpo, versículo 3 até o versículo 7. Então você pode ver: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado excede as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido e ando de luto o dia todo. E ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Algumas pessoas, alguns comentaristas, você vai encontrar que eles vão falar que isso é uma descrição do próprio pecado de Davi. Isso é possível, mas é muito claro aqui no texto que ele liga essas mazelas que ele está sentindo no corpo como consequência do pecado. E pode ver que várias vezes ele está usando aqui, ele usa a palavra pecado no final do versículo 3, por causa do meu pecado. Versículo 4, as minhas iniquidades. Versículo 5, a minha loucura, que é usado em paralelo com o meu pecado, a minha rebelião. Então, apesar da descrição às vezes ser entendida como uma descrição metafórica para o pecado de Davi, eu acredito que é mais apropriado manter o sentido pleno aqui. De fato, ele estava sofrendo no corpo, como parte do castigo divino, uma doença que estava maltratando ele, estava realmente nos ossos e na pele, consumindo ele, mais ou menos como havia acontecido com Jó. Então Davi sentia dores nos ossos, que parece que com o tempo estava atrofiando ele, estava se envergando, talvez por causa das dores. E o seu corpo estava coberto de feridas inflamadas que, segundo o texto, é bem claro, fedia mesmo. Estava aquela situação que é difícil realmente para você ficar perto.
Então era realmente um estado deplorável, o estado de Davi. O versículo 8 a 10 mostram que o sofrimento de Davi não se limitava a um sofrimento físico, a uma doença que lhe maltratava os ossos, que lhe consumiam a carne, que lhe apodrecia o corpo, mas também mostra que a sua aflição, o seu sofrimento incluía uma angústia profunda na alma. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Davi, ele estava sentindo, junto com o sofrimento, as dores físicas no corpo, ele estava sofrendo uma angústia profunda na alma. Ele fala sobre um coração inquieto, agitado, nas palavras aqui do Salmo, desassossegado, excitado. É interessante porque a palavra é tremendo, balançando. É quase como se fosse uma arritmia, né? Um coração que está batendo acelerado de aflição, de angústia por causa daquilo que ele estava passando. Mas as palavras que se referem a essa angústia do coração decorrente de um coração que está agitado, não fala sobre uma doença no coração, mas é para mostrar a gravidade, a profundidade da angústia que Davi estava sofrendo. Já mencionamos um pouco dessa angústia que o Senhor Jesus Cristo também sentiu quando estava no Getsêmani e podia apreender as dores que ele teria de enfrentar na cruz. Davi também, cada momento que passa, o seu corpo sendo consumido pela doença, a angústia penetrando no mais profundo da alma, sendo abandonado e vulnerável na mão dos seus opressores, ele está vendo a morte cada vez mais perto dele e a angústia cada vez mais profunda. No versículo 11, ele fala sobre esse abandono no momento que ele mais precisava. Podemos imaginar, quando uma pessoa está num estado de vulnerabilidade como esse aqui, talvez sejam os momentos que mais precisam dos companheiros, dos amigos, dos parentes, mas ao invés disso, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Lembra que isso aconteceu com Jó? Os amigos dele fizeram a mesma coisa com ele. Não conseguiam. O fedor das suas feridas era coisa angustiante. Provavelmente vocês sabem o que é isso. Dá um enjoo mesmo, dá uma vontade de vomitar quando você às vezes fica perto de pessoas que estão com um monte de caroços com pus. Mas isso realmente mostra que muitos desses amigos, parentes de Davi, que comiam na mesa com o rei, desfrutavam de momentos com o rei, mas na hora que ele mais precisou, ele foi abandonado. E ainda ele vai provar que outros chegaram a se revoltar contra ele. Nós também lemos sobre isso no Salmo 41, que foi aplicado ao próprio Senhor Jesus Cristo, que usou para se referir a Judas, que comia do pão com ele, mas levantou contra ele o seu calcanhar. Davi está provando esses sofrimentos intensos em sua vida. E como se não bastasse, doença no corpo, angústia na alma, abandono dos amigos, aqueles que faziam parte da corte eram agora os seus próximos adversários que estavam tentando tirar a vida. O versículo 12, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Davi estava na sua corte, cercada por homens que não
aceitavam ele como rei. Lembre-se, Davi era rei de Israel. Era o rei messiânico, o rei da nação pactual. Mas apesar disso, havia muitas pessoas que estavam trabalhando para matá-lo e para destroná-lo. De fato, ele vai admitir isso mesmo nos versículos 16 e 17, mais adiante, ele diz: porque eu dizia, não suceda que se alegre de mim e contra mim se engrandeça quando me resvalar o pé, pois estou prestes a tropeçar e a minha dor sempre está perante mim. Imagine o seguinte: Davi era rei, mas tinha um bocado de gente querendo tomar o seu posto. Agora o rei ficou doente, está lá entrevado numa cama, todo mundo já está abandonando ele, vulnerável dentro do palácio, fácil, presa fácil na mão desses ímpios, que de um lado estava tramando uma maneira de matá-lo, mas mesmo se não matasse, o fato de que Davi estava passando por isso, para alguns já era motivo de sobra, e ele menciona isso em outro salmo, já era motivo de sobra para dizer: está vendo, ele foi rejeitado por Deus, está abandonado. Então ele pode ser removido do trono, porque já tem sinais suficientes de que ele foi rejeitado. E Davi teme isso, porque como rei da nação pactual, ele sabe que se ele morre, o reino cairá na mão de homens ímpios, cruéis, que vão fazer sofrer o povo do Senhor. Como rei messiânico, Davi, ele tem zelo pelo povo que o Senhor confiou a ele. Nessa situação, não tinha muito o que Davi fazer. Imagine, doente, trevado na cama, amigos e parentes já tinham dado no pé. Os que estavam na corte eram justamente os que queriam matá-lo e vê-lo fora do trono. Imagine. Ou seja, é aquela situação onde você realmente chega no limite, chega no fundo do poço. Você se deita e espera para ver o que vai acontecer, porque não tem mais, você não tem o que fazer. Davi estava fisicamente incapaz. Não podia contar com os amigos. E a sua presença causava ódio nos seus adversários. A única reação de Davi nessa situação, versículos 13 a 15, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. De fato, ele faz a única coisa que podia fazer. É silenciar, não revidar, colocar aos pés do Senhor e esperar confiantemente. É o que Davi faz. Em certo sentido, Davi faz ouvidos moucos porque na situação que ele estava, se ele realmente deixa que essas palavras descessem ao coração dele, essa angústia ia acabar de vez. Então, a única coisa que restava para ele era confiar na providência de Deus. Então ele luta para que essas palavras não lhe desçam ao coração. E ele fica em silêncio, ele diz: na minha boca não há réplica, ele não rebate, porque ele confia, ele deixa e confia que o Senhor tome providência. O Senhor age aqui. O justo juiz, como ele mencionou no outro salmo. Então não devemos ver esse silêncio de Davi como uma omissão pecaminosa, mas como uma demonstração de confiança de que Deus é o único que pode dar solução ao seu problema. Isso é a razão do silêncio de Davi. E como um salmo messiânico também, embora ele seja classificado como salmo de lamento, e o é, mas também como um salmo messiânico, esse sofrimento que Davi está provando e o seu silêncio em meio ao sofrimento vai ser mais tarde
usado pelo profeta Isaías 53, justamente para mostrar a reação do justo diante das afrontas que ele estava sofrendo. Isaías coloca esse sofrimento, que aqui o salmista Davi está provando na sua própria carne, como o sofrimento do Messias Salvador carregando o pecado do seu povo sobre si. E enquanto ele carregava o pecado do seu povo até o madeiro, ele fez isso em silêncio, não rebatendo, mas confiando naquele que é justo para tomar a devida providência. Mas como uma típica oração de confissão, o Salmo 38 não termina sem confissão de pecados. Isso você vê nos versículos 18 a 20. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza ou sofro tristeza pelo pecado, por causa do pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Então, de um lado, a perseguição desses homens a Davi era um ato covarde, porque eles estavam se aproveitando da situação vulnerável de Davi. Mas do outro lado, Davi também identifica que, embora ele seja um pecador, e ele não está negando isso, ele está confessando os pecados diante de Deus, ele mostra que ele não cometeu nenhum pecado contra esses homens. Embora ele lutava para fazer o que é bom, esses homens revidavam com o mal. Agora, o uso que Davi faz aqui da descrição desses homens maus, que ele já havia mencionado anteriormente, que estavam espreitando nas colunas do palácio para realmente destruí-lo, ele menciona aqui novamente numa ligação muito direta com o versículo 18, como se esses homens personificassem o seu próprio pecado descrito no versículo 18. Então, Davi mostra que a iniquidade que ele confessa, o pecado que ele suporta com tristeza, são inimigos vigorosos, fortes, numerosos e odiosos. Então, esses adjetivos que ele aplica a esses personagens que o perseguiam, não é que não existiam os personagens, mas ele faz o uso desses personagens em conexão aos seus próprios pecados. A gente já tem aprendido, no Antigo Testamento, é uma descrição muito comum, como vimos nas pregações em Josué, e quando muitas vezes vai se falar sobre o mal, fala-se sobre o mal personificado. Por exemplo, quando Josué entra em Canaã, Deus ordenou que Josué destruísse o mal de Canaã. Mas como Josué faria isso com a nação de Israel? Por meio de matar todas as pessoas de Canaã. O mal seria destruído juntamente com as pessoas. Mas então nós estamos aprendendo na nova aliança, e acontece também aqui, que a salvação não é por meio de matar pecadores, mas por meio de jogar as setas diretamente no pecado e não nas pessoas. Eu vou voltar a esse ponto. Depois de confessar o seu pecado, que ele reconhece é grave, é odioso, é forte demais para que ele consiga lidar adequadamente com ele. Vocês se lembram da imagem que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 7, ele fala: quando quero fazer o bem, percebo na minha carne uma outra lei que milita, que luta. Ele percebe essa tensão, essa força. Ele quer fazer o bem, mas ele percebe que os seus pecados são fortes demais, são numerosos. É difícil de lidar contra eles. Ele se sente impotente. Por isso ele termina o Salmo voltando ao apelo, ao clamor que ele já fez nos primeiros versículos, e conclui também com um apelo, mas agora
dizendo: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Davi realmente, ele está tão desesperado que ele está vendo a morte se aproximar. E se Deus demorar, vai ser tarde demais. Eu vou morrer e esses ímpios vão tomar conta do reino. Mas apesar do desespero que nós podemos ver aqui, de fato, com essa expressão, apressa-te, apesar disso, nós vimos que não é o desespero de um ímpio, é o desespero de um crente. Porque ao mesmo tempo que esse crente diz, apressa-te, ele diz, porque tu és o Deus da minha salvação. Ele confia no Deus da aliança. Ele coloca todas essas coisas aos pés do Senhor, porque ele confia que Deus vai tomar providência. E mais uma vez, a gente já notou isso em outros salmos, o salmo não termina com uma conclusão, não chegou à solução. Termina com a esperança, com a confiança de que Deus vai agir. Deus vai tomar providência. Essa é a confiança com a qual Davi conclui esse Salmo 38. A confiança de que o Deus da aliança ouve as suas orações e toma providência. Vamos dar uma olhadinha a esse salmo aplicado a nós. Todos nós enfrentamos tribulações nessa vida. De uma forma ou de outra, em momentos diferentes, com intensidades diferentes. E algumas vezes, alguns de nós experimentam tribulação, que é coisa tão angustiante, desesperadora, que parece que você caiu e não se levanta mais. Você sente como se flechas tivessem atravessado o seu coração. Você sente que, no que depender de você, os seus pés não vão aguentar mais. Como Davi diz, vai estar resvalando. Eu vou cair, eu não vou aguentar ficar de pé. Essa aqui é a primeira lição que devemos tirar desse salmo. Por maiores que sejam as nossas aflições e os nossos sofrimentos, Deus nunca nos castiga na medida que nós merecemos. Ele nunca faz isso. Por mais duro, por mais pesado que seja, Deus nunca nos leva ao limite do nosso merecimento. Nunca nos castiga com aquilo, com a força, com a intensidade que os nossos pecados merecem. Deus só envia como castigo sofrimentos que a gente pode suportar. Eu sei que muitas vezes a gente chega a essa conclusão mesmo: eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Recorra à graça do Senhor, porque Deus não manda mais do que você pode suportar. Deus não manda. E ainda podemos contar com a graça do Senhor para enfrentar com confiança esse sofrimento que nos sobrevém. Segundo, quando Davi orou para que Deus não o destruísse em sua ira, versículos 1 e 2, orando para que Deus não fizesse ele sofrer tudo o que ele merecia, porque ele sabia que poderia sofrer ainda mais do que aquilo. Mas ele diz: não me destruas, Senhor, em tua ira. Não me castigue até o limite no teu furor. Quando Davi está orando assim, ele não está dizendo: Senhor, para com esse castigo e deixa de castigar o meu pecado. Deixa o meu pecado solto. Não, ele não está orando assim. Não. Ele é um homem piedoso. Ele aceitou o castigo. Ele só pede que Deus, por favor, castiga com medida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Nesse ponto, realmente aqui o Salmo sai uma linha que realmente aponta diretamente para Cristo.
Embora a maioria dos comentários estão pegando o sofrimento, que também, com certeza, está apontando para o sofrimento do Messias. Mas é aqui nos primeiros versículos que é o tema do Salmo, é a cabeça do Salmo, é o centro, é essa confissão de segurança que Davi faz nos primeiros 2 versículos. Porque quando Davi pede para que Deus não o castigue na medida dos pecados, do merecimento dos seus pecados, de um lado ele não está dizendo para Deus deixar de puni-lo, mas ele está dizendo, Senhor, providencia alguma coisa para tu descarregar a tua ira, mas não em mim, eu não aguento, eu não suporto. Nesse ponto, realmente, o Salmo está apontando diretamente para o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque Cristo é a nossa justiça diante de Deus. Nós mesmos, irmãos, não temos condição nenhuma de sofrermos justamente os castigos que os nossos pecados merecem. Não tem, a gente não consegue ficar de pé. A gente não consegue subsistir diante de Deus quando Ele derramar sobre nós o furor da sua ira. Não temos condição. A ira de Deus é destrutiva. Davi sabia disso, por isso ele clamou por misericórdia. Então aprendemos que, diante dos nossos pecados, todos eles, dos menores aos maiores, nós não estamos sofrendo os castigos como pagamento pelos nossos pecados. Mas Deus ainda nos castiga, nos corrige, porque Ele nos ama, e esse castigo é para o nosso bem. Mas não sofremos como parte da justiça que Deus exige de nós. Porque quanto a isso, Cristo Jesus já suportou na cruz o merecimento de todos os nossos pecados, o que já cometemos, os que ainda vamos cometer. E assim, os sofrimentos que ainda nos restam nessa vida não são mais juízos de Deus contra nós, mas são bênçãos de Deus para a nossa disciplina e correção. Finalmente, eu já mencionei em outro lugar sobre, no Salmo, na pregação do Salmo 6, sobre o sofrimento como disciplina, mas só pontuar mais 2 coisas aqui. Primeiro, que Deus nos disciplina para a nossa correção, a fim de que a nossa vida errada seja corrigida diante de Deus, e assim nós possamos provar muitas bênçãos das mãos do Senhor. Porque os nossos pecados atraem a ira de Deus. Deus não vai nos castigar na medida que nós merecemos, porque na aliança que Ele fez conosco, Ele já fez isso em Jesus. Mas Ele ainda nos pune por causa dos nossos pecados, na medida que nós podemos suportar. Mas quando Ele faz isso, Ele usa esse castigo, esse sofrimento, para nos corrigir e nos poupar de mais castigos e sofrimentos. E assim, corrigidos os nossos pecados, nós podemos, em um relacionamento amoroso, fiel com Deus, provar de muitas bênçãos da mão do Senhor, nesta vida e no futuro. E Jesus prometeu, ninguém há que nessa vida deixe tudo por Ele, que não receba 100 vezes mais agora e no porvir a vida eterna. Deus também nos disciplina para nos poupar do maior castigo que está destinado aos incrédulos, que não provam dessa disciplina do Senhor. E que, como ouvimos no texto da Santa Ceia, porque não recebem as disciplinas, não são corrigidos e são condenados com o mundo. Mas nós, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, os castigos de Deus, como parte da disciplina, nos corrige para que não persistamos em nossos pecados e sejamos condenados com o restante do mundo impenitente.
Por isso, queridos irmãos e irmãs, em todas as suas tribulações, não se queixem sem reconhecer que esses sofrimentos são dádivas de Deus para o seu bem. Chore, lamente, porque é isso que Davi está fazendo. Davi está sofrendo, ele está gemendo, mas ele está fazendo isso aos pés do Senhor. Não procure ouvidos de quem não pode lhe ajudar. Mas como o apóstolo Pedro nos ensinou, lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E lembre-se que Deus usa as tribulações para aperfeiçoar você. Seja capaz de olhar para o seu sofrimento e perceber que Deus está usando isso para o seu bem, para o seu aperfeiçoamento, para a sua purificação. E, enfim, confie que Deus não castiga vocês na medida que os pecados de vocês merecem. Porque isso Ele já fez, derramando a sua ira completamente sobre o nosso Salvador Jesus Cristo.